Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês, um conteúdo técnico, conteúdo talvez seja um pouco mais avançado, mas eu sinto a necessidade de conversar isso com vocês também porque eu tô afim, né? Esse vídeo vai estar sendo primeiro para os membros do canal, tá? Então, quem é membro vai receber esse vídeo quase que instantaneamente após a gravação. Os demais inscritos vão receber o vídeo também, só que depois de um tempo, após alguns ajustes de métrica e tudo mais, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre ERTMS, né? Eu peguei então uma apresentação da CPTM que foi feita lá em 2012 por esse engenheiro que é o Antônio Acurso. Não conheço ele, mas eu vou utilizar da apresentação dele para poder falar sobre esse assunto que é muito importante, que vai aparecer nos próximos meses com maior frequência nas páginas de noticiário sobre trilhos, tá? Não vou pedir para fazer aquele call to action do YouTube, vamos direto pro assunto, tá? ETRMS, acho que antes da gente pensar entrar na apresentação, a gente tem que definir o que é esse ERTMS, né? Que é, na verdade, um sistema de sinalização europeu para controle de trens, né? É diferente do ATC que a gente tem aqui ou do CBTC e ATO, que são sistemas mais avançados, né? Aqui ele elenca vários itens, essa árvore aqui, né? O RTMS, procedimentos, planejamento, bitola, energia, infraestrutura. Ele coloca nesse meio todo a questão da interoperabilidade, que é a capacidade que os trens teriam no futuro de operar nas malhas de outras empresas, né? Então imagine um trem da CPTM entrando na Via Mobilidade, um trem da VM entrando na CPTM e assim por diante, né? Esse é o futuro que se vislumbra nos próximos anos. Aqui ele vai passar para a gente um histórico, né, do que é o ERTMS, o ETCS e esse TSI, né? Basicamente, resumindo a história, esse sistema é um sistema de sinalização europeu, certo? E ele foi criado por conta de uma demanda que existia de permitir que os trens de diferentes países pudessem se deslocar nas malhas umas das outras sem que haja uma descompatibilidade dos sistemas de sinalização. Então eu estou em Portugal, quero ir para a França, tenho que passar pela Espanha. De repente Portugal tem um sistema de sinalização, a Espanha tem outro, a França tem outro. Ao invés de ter três equipamentos diferentes no mesmo trem, eu poderia ter um único equipamento centralizado que funciona para as três regiões. Então foi elaborado um plano de trabalho e nesse plano de trabalho o sistema de controle de sinalização europeu foi de fato concebido. Aí você tem essas três siglas aqui. O RTMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Tráfego Ferroviário Europeu. O ETCS, que é o Sistema Europeu de Controle de Trens. E o TSI, que são especificações técnicas de interoperabilidade, né? É importante citar, né, que no caso do TSI, são regras firmadas entre as empresas para permitir o desenvolvimento de um sistema ferroviário integrado e de código aberto, né? Eu acho que a apresentação vai mencionar isso daqui a pouco. O ERTMS tem dois componentes. O ETCS, que é o Sistema de Controle de Trens Europeu, baseado no ATP. O ATP, para quem não sabe, é o Automatic Train Protection, né? É basicamente, para quem tem conhecimento, no cab signal, né, que é o sinal de cabine, é o limitador de velocidade do trem. Então o trem recebe a informação do circuito de via e, por meio dessa informação, ele vai decodificar e vai dizer qual é a velocidade certa, se é 90 por hora, se é 50, se é 20, se é 0. Tá? É um sistema de proteção. E no caso, ele substitui o ATP nacional, que é o sistema proprietário do país, né? Que são aqueles sistemas diferentes. Quando você troca por um sistema unificado, os trens conversam numa mesma língua. E tem esse GSMR, que é um sistema de rádio, basicamente o mesmo que é utilizado nos dados móveis, né? Então, é através desse sistema, na maioria dos sistemas ETCS implantados,
que o trem vai fazer a comunicação com a central de controle, né? Ele até destaca aqui, a finalidade do ERTMS é substituir os diferentes sistemas nacionais de controle e comando de trens na Europa. Isso pode ser aplicado não só em termos nacionais, né, entre países, mas entre cidades, entre estados ou entre diferentes operadoras sobre trilhos, que é o caso que nós temos aqui em São Paulo, ou melhor dizendo, que nós teremos em São Paulo, caso as concessões ocorram. E aqui então, ele vai colocar os níveis do ETCS. Né? O ETCS ele tem 3 níveis diferentes, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é uma comunicação entre a via e o trem. É bem parecido com o que nós temos hoje com o ATC e ATO. Né? É quase um modelo semelhante. O nível 2 ele tem uma comunicação contínua através desse Rádio Block Center, que é o RBC, que é um sistema de radiocomunicação. O trem estará totalmente conectado com o sistema centralizado de gerenciamento de tráfego. E o nível 3, ele adiciona o conceito do Moving Block, que é aquele bloco móvel do CBTC. Vocês vão ver que esse sistema, apesar de ele ser muito diferente em nomenclaturas, ele é bem parecido com o que a gente já conhece hoje. Os maiores benefícios que ele cita aqui, a interoperabilidade, países, construtores, operadoras, e o nível de segurança, né, que é a supervisão da velocidade e movimento dos trens, que é o que nós já temos já em sistemas proprietários, um ATC da Alstom, um CBTC da Siemens, né, ele já proporciona isso, só que dessa vez de forma muito mais aberta e abrangente. Aí que ele vai colocar o que é o ETCS nível 1, né? Vou fazer uma pequena leitura aqui. Transmissão das informações das rotas através de autorização de movimento, MA, da via, através das LEUs, Line Side Electronic Units, e balizas controladas. Detecção dos trens com circuito de via ou contador de eixo. O ETCS nível 1 é um sistema de sinalização em cabine que pode ser sobreposto ao sistema de sinalização existente, ou seja, deixando o sistema de sinalização de via no lugar. Ou seja, o ETCS nível 1 pode ser implantado em qualquer lugar. Se já tiver um sistema, ele vai ser um apoio. Basicamente, o que a gente pode pegar aqui esse LEU é uma caixinha, né? É como se fosse uma locação. Né? Locação é aquela caixa onde tem os equipamentos de sinalização. Ele recebe os dados do CCO, remete para os sinais, né? Para os semáforos aqui, e também para as balizas, que aqui ele chama de eurobaliza. Embaixo de cada trem existe uma placa que faz um processo chamado de excitação eletromagnética. Essa excitação permite com que as informações dessas balizas sejam repassadas para o trem. O trem, quando recebe as informações, interpreta elas dentro de um sistema de bordo, um equipamento, um computador de bordo, interpreta as informações, ele vai captar essa informação como siga adiante, reduza a velocidade ou pare o trem, certo? Então, esse é um sistema que é bastante comum, né, nos sistemas ATC tradicionais. Esse código é detectado através de pulsos eletromagnéticos nos trilhos. No ETCS, as balizas executam essas funções. Os aspectos dos sinais são convertidos por codificadores de telegramas, LEUs, né, transmitidos para o veículo através das balizas, juntamente com a autorização de movimento, rota e dados da via. O computador de bordo monitora continuamente e calcula a velocidade máxima e a curva de frenagem a partir desses dados. Ou seja, ele já faz ali todo o seu cálculo de até onde ele tem que ir, até onde ele vai parar, velocidades, tudo para ter segurança. O ETCS nível 2, ele vai incorporar uma tecnologia que é o rádio. Transmissão das informações das rotas ou autorização de movimento da via até o RBC por meio do GSMR, que é o sistema de rádio. Ou seja, o trem ele automaticamente vai ter uma anteninha, assim como tem no sistema CBTC, assim como tem no sistema TO. Ele vai ser conectado continuamente com o sistema, certo? E ele vai dispensar várias coisas, como por exemplo, os sinais de via. Você não precisa ter mais sinaleiro, porque o sinaleiro será uma informação transmitida a você direto para o trem, através da conexão de rádio. E a detecção dos trens continua sendo feito com o circuito de via e os contadores de eixo, né?
Além, claro, das balizas que servem como indicadores de posicionamento. As balizas que você encontra no trecho, seja as grandonas do metrô ou as pequenininhas que você encontra numa via mobilidade da vida, do ATO, elas são marcadores de posição. Esses marcadores de posição indicam para o trem onde ele está exatamente, ele faz a comunicação mais certeira junto ao centro de controle, tá? Basicamente isso. Então é um ATC-ATO, só que com a comunicação contínua do rádio, o que no final das contas, né, vai dar um incremento muito bom pro sistema de sinalização, né, e para as comunicações com o trem. Né? Ele vai citar aqui mais coisas, né? O ETSS nível 2 é um sistema de proteção de trens baseado em transmissão digital. Autorização do movimento e rotas e dados de condição são transmitidos e exibidos no painel de bordo da cabine do trem, portanto, é possível dispensar a sinalização lateral de via. No entanto, a detecção do trem ainda permanece em via. Todos os trens automaticamente informam sua posição exata e direção de viagem para o RBC. Em intervalos regulares, já tem intervalo de 6 em 6 segundos, 10 em 10 segundos. A circulação dos trens é monitorada continuamente pela RBC. A autorização de movimento é transmitida para o veículo continuamente através da rede de rádio, juntamente com a informação de velocidade e dados gerais. As balizas de posicionamento são usadas nesse caso como pontos de referência para corrigir os erros de medição de distância. O computador de bordo monitora continuamente os dados transferidos de velocidade máxima permitida, ou seja, você tem uma precisão, porque chegam mais informações de forma mais contínua. Né? Isso permite uma segurança em tempo, diremos, um tempo quase real. Né? O ETCS nível 3 ele já incorpora a tecnologia do bloco móvel. Né? Então, toda aquela coisa que a gente colocou, né? Os sinais laterais, né? Não vão ser dispensáveis. O circuito de via também é dispensável, você não precisa daquela estrutura elétrica, que o circuito de via, na verdade, né, para quem não sabe, é um circuito elétrico que se estende por dezenas ou centenas de metros de trilhos, né? Você dispensa essa questão do circuito de via, apesar de que o circuito de via eles são utilizados muito como elemento de manutenção, porque eles detectam falha em trilho, né? Soltando a sinalização, os trens operam com bloco móvel, ou seja, ele sabe exatamente onde os trens estão e consegue calcular de forma segura as velocidades e as aproximações de forma que o trem consiga se deslocar com maior facilidade. Aqui, né, vamos citar aqui que ele vai colocar, ó, com o nível 3 o TSS vai além da pura funcionalidade de proteção do trem, tá como acontece com o nível 2. Os trens encontram sua posição por meio de balizas de posicionamento e sensores, tacômetro, acelerômetro e radar, mas também deve ser capaz de determinar a integridade do trem com o mais alto grau de confiabilidade. Né? Essa integridade é aquele efeito bolha do CBTC, bolha de proteção. Quando o trem ele anda mais rápido, a bolha dele é maior. Quando ele está mais lento, a bolha dele é menor. Isso se deve ao fator de desaceleração do trem. Né? Isso permite segurança. Então, se ele anda mais rápido, ele calcula já o quanto ele teria para frenar a zero e evita que encostar na bolha do outro trem. Né? É uma tecnologia muito interessante essa. Ao transmitir o sinal de posicionamento para o Road Block Center, é sempre possível determinar com segurança qual o ponto da rota liberado pelo trem. O trem seguinte já pode receber outro comando de movimento até esse ponto. A rota, portanto, já não é mais condicionada por secções fixas de via. No ATC, a via é seccionada em blocos. No CBTC/ETRMS nível 3, você não tem essa necessidade de pedaços fixos. É tudo uma coisa linear e computadorizada, é tudo virtualizado. Né? Aqui eu vou falar um pouco mais do GSMR, que é o sistema de rádio, né? Usado por 6 bilhões de pessoas, acho que a essa altura por mais de 6 bilhões de pessoas, né? Deve estar em nem sei quantos, né? Desenvolvido em 95 pela União Internacional das Ferrovias. Em 2007 o protocolo passou a ser gerido pela Agência Ferroviária Europeia e é a base de comunicação do sistema de gerenciamento ferroviário europeu. Então, essas estações de rádio são o core, o centro, o coração do sistema de sinalização europeu.
que é através desse sistema, através do ETSS nível 2 e nível 3, que os trens se comunicam com o centro de controle. E vice-versa. É assim que ele detecta o trem dentro dessa área. Aqui ele vai citar algumas características técnicas do rádio, como o uso de frequência de forma mais eficiente, né? Aliás, tem uma banda de rádio que você tem que usar, né? Capacidade e efetividade operacional por conta da velocidade de transmissão de dados. TCO e OPEX. Esse TCO eu não sei o que significa. OPEX é a capacidade de investimento, o capital de operação, né? Investimento inicial pode ser maior, mas o custo total é menor do que outras soluções. Interoperabilidade entre diversos operadores ferroviários, protocolo aberto não proprietário, ambiente multifornecedor, caminho de evolução assegurado pela UIC, pela ERA e pelo GSMR Industry Group. Então, esses 4 itens finais aqui é o pulo do gato. Interoperabilidade significa trens podendo adentrar as malhas umas às outras. Né? Isso pode possibilitar muita coisa no futuro. Protocolo aberto não proprietário. Para quem entende de software, sabe que isso é uma coisa assim, quase que miraculosa, né? Será que a licença é GNU? Não sei. Mas o que isso significa? Eu não dependo mais da Alstom para comprar minha sinalização. Não dependo mais da Siemens, da CAF, da Thales. Enfim, todas as empresas podem fornecer o sistema porque ele é aberto, ele não tem dono. Então isso facilita muito a manutenção, a instalação, a implantação, etc. Isso cai também com o ambiente multifornecedor. Por não ser de uma empresa, é de todas, e todas podem contribuir. E o caminho de evolução assegurado porque uma tecnologia que está sendo implementada de forma global, né? Você tem isso muito na Europa, mas já tem isso, por exemplo, na China, que desenvolveu um ERTMS próprio, né? Então é um novo padrão, é o padrão de sinalização mundial, é o ETRMS hoje. Está caminhando para isso, né? Aqui tem, basicamente, o que ele pode fazer, né? Em termos de ferrovia, tá tudo em inglês, mas observe aqui, com toda essa funcionalidade, você tem uma comunicação com os seus funcionários, né? Shutting Communications, comunicação com o funcionário que está dentro do trem, né? In-Carriage Cellular Repeater. Eu acho que isso aqui deve ser, possivelmente, o sistema de transmissão de dados para passageiros. Por que não? O sistema de controle do próprio trem através do sistema de rádio. Alertas para o passageiro. O CCO pode disparar um alerta para o passageiro em tempo real no que acontece no trem. Hoje isso não acontece. Existe até um botão nos trens modernos que é o CCO Pass, onde o CCO fala com o trem, que é raramente usado, mas através disso o CCO pode mandar uma mensagem para todos os trens em tempo real sobre o estado da via, da operação. Isso pode inclusive permitir, quem sabe no futuro, aqueles sistemas de quanto tempo falta para o trem chegar, né? Sistema de voz e dados, telefonia e, no caso aqui, o operador, né, o controlador de tráfego que vai controlar os trens no campo. E aí tem o Trackside Maintenance, que é a manutenção de via, que olha só que coisa interessante. O cara tá com o rádio, não precisa pegar um rádio próprio, não, é um rádio conectado direto com o CCO num sistema unificado. Então, esse sistema consegue trazer diversos benefícios, porque ele unifica o sistema de sinalização com o sistema de telecomunicações numa coisa só. Tá aí uma vantagem fenomenal do sistema. Aqui tem outros exemplos, né? Não sei o que o cara quis dizer com isso aqui, mas aqui parece que o CCO é dividido por áreas, né? Que tem uma área B, área A, área C. Geralmente quando eu vou pro CCO, vejo que cada pessoa cuida de uma certa área, né? Então, por exemplo, na linha 8, uma pessoa cuida de Júlio Prestes até Osasco, outra pessoa cuida de Osasco até Barueri, uma outra pessoa de Barueri até Jundiaí, até Itapevi. Pode ser que aconteça isso também, né? No CCO. Mas aqui no caso, a comunicação, né, da rede é feita através da CCO, vai para essa rede de rádio que comunica com o trem comunica com a rede, que comunica com o CCO, né? Então tudo isso está determinado. Aqui nós temos outras aplicações, né? Então o controlador de CCO tem a comunicação com a estação, né? Tem a comunicação com o pessoal que está na manutenção, com o próprio maquinista e com o sistema de aviso público.
inclusive das estações e dos trens, né? Então, há uma série de vantagens, há muito controle envolvido nisso. Aqui ele fala sobre a tecnologia de celular, né? De transmissão de dados. Eu, particularmente, não manjo muito desses outros sistemas. O GSM é o que a gente já conhece do celular. Os outros eu não conheço, então não tenho muito o que falar sobre esse slide. Passando para o próximo. Né? Aí tem a expansão do ETRMS, né? Foi reconhecido como padrão global. Ressaltou a importância de manter especificações comuns, ou seja, você manter um padrão tecnológico, harmonização técnica, processo de testes, certificações e aprovações e garantia da manutenção da tecnologia de GSMR até 2025. Tá acabando, ano que vem acaba, hein? Aí fizeram uma visita técnica num trecho de via, né? Que mostra o sistema operando. E aqui tem uma parcela do mundo que usa o ETRMS. Na Europa, né? Representa 58% do mercado, né? A Ásia é 30%, ou seja, dos dois continentes mais bem desenvolvidos. A África e o Oriente Médio, 14%. Oceania 2% e a América Latina, 1%. A América Latina é extremamente dependente de fornecedor externo proprietário. Só o metrô tem sistema de sinalização da Alstom, da Siemens, da Bombardier. Né? Então, olha só quantos sistemas nós temos aqui, né? Implantados, né? E todos proprietários, não dá para mudar. Você vai ficar amarrado com esse cara para sempre, né? Isso pode ser um problema. Aí ele vai citar um sistema, né, de ETCS nível 3 lá num país nórdico, Estocolmo. É qual país que ele citou aqui? Na Suécia, né? 143 km em via simples. Primeiro equipamento instalado em 2008 e em operação comercial em 2012, né? Usa protocolo TCP/IP, que é o que a gente usa hoje em dia na internet, né? O trem informa a posição, processou a cada 6 segundos. E tem a questão do bloco móvel, né? Com a segurança do bloco virtual, né? Que é aquele que fica fazendo a bolha de segurança. Então aqui ele vai dar basicamente a infraestrutura, né? Um centro de controle, uma interface de despacho. Não sei o que é essa interface de despacho. 6 abrigos, houses, controladores do objeto, né? As houses basicamente é o intertravamento, né? O intertravamento eletrônico que deve... Nesse caso aqui, não sei se é um intertravamento eletrônico ou se é um intertravamento virtual, né? Um software que faça essa lógica. Né? Possivelmente pode ser um equipamento físico, né? 54 controladores de objeto, passagem de níveis, máquina de chave, descarregadores, circuito de via numa estação, interface de intertravamento. Bom, aqui tem a infraestrutura, né? Tem aqui o centro de controle, essa é o WAN, né? Que é a... Nossa, eu esqueci o nome do termo. Mas o WAN é um tipo de rede, uma rede interna, se eu não me engano, uma rede ampla, né? Tem esse Traffic Control Center, Interlocking e Radio Block Center, né? O interlocking é o intertravamento. O intertravamento, esse nome bonito, intertravamento, é o sistema que permite a lógica do sistema de sinalização. Basicamente, resumindo de forma simples, é o que permite que um trem não vá em rota contrária do outro, porque a lógica de intertravamento não permite que você faça qualquer tipo de rota conflitante, né? Através do intertravamento, ele automaticamente trava as possibilidades de você burlar o sistema, né? Então ele é aquela coisa de não burlar. E quando ele falha, ele fecha tudo. É o conceito do fail-safe, falha segura, né? A gente vê aqui o intertravamento comunicando com as antenas do ETRMS. Tem esses quadradinhos que eu não sei exatamente o que é. Deve ser um trem, possivelmente, né? Ou em algum tipo de equipamento de via. Não está explicado exatamente o que é. Ele vai se conectar também com o protocolo TCP/IP juntamente. Aqui deve ser os trens, porque tem vários pontos, né? E vai se conectar, né? Junto com a ADSL Connection. Deve ser algum protocolo de comunicação, né? Mas enfim, o que ele quer dizer, de uma forma geral, é que todos esses dados são passados do centro de controle via internet, via rede interna. Esses dados eles são validados em relação à sua consistência
pelo intertravamento. Esse intertravamento, validando a consistência da operação, repassa essa informação para as antenas de rádio que se comunicam com os trens que executam as funções ordenadas pelo CCO, né? Então tá aí um ponto importante. É que tá tudo em sueco, é difícil de entender, né? Mas enfim, aqui é um panorama geral. E tem as conclusões que ela coloca aqui. A interoperabilidade vem em crescente consolidação no âmbito mundial. No âmbito mundial que tem muito trilho, porque aqui no Brasil a gente está caminhando para ter um primeiro trem regional de um nível assim, de média velocidade, né? Embora sem fronteiras, como na Europa, a interoperabilidade entre os sistemas brasileiros poderá assegurar economias operacionais e da implantação, ou seja, um padrão de instalação de sistema de sinalização que funciona para todos os trens, barateando os custos, inclusive para trens de carga, quem dirá, quem sabe um dia, né? A interoperabilidade não ocorre espontaneamente, requer padronização, ou seja, você vai ter que pegar o que existe hoje e converter para o RTMS, né? Então, o que é ATC vira ETCS, nível 1, nível 2. Geralmente nível 2 que é mais interessante. CBTC ali. Dá para aproveitar alguma infraestrutura do CBTC implantado e colocar o ETCS por cima? Creio que seja possível, não sabemos, veremos no futuro. Tecnologias para interoperabilidade com desempenho e economia estão amplamente disponíveis na atualidade. Ou seja, apesar de no Brasil ser uma novidade, na Europa isso já é uma coisa comum. Portanto, os fornecedores da Europa e da Ásia já têm experiência e podem fornecer para a gente o estado da arte de sinalização ferroviária, né? Bom, essa é uma apresentação do engenheiro Antônio Arcurso, né? Parabéns para ele, porque ele que fez esse trabalho maravilhoso, né? Eu sou um cara que manja da parte técnica ferroviária e eu quis trazer isso para vocês, né? Só não vamos encher o saco do cara e ligar para ele, tá? O e-mail ele tá aqui, a apresentação é pública, então ele que vai ter que se virar depois. Mas então, basicamente é isso, né? A chegada do ETRMS, do ERTMS, do ETCS, né, de uma forma mais geral, significa que as operações ferroviárias podem, no futuro, talvez, ter algum tipo de compartilhamento. Sabe o que isso significa no longo prazo? Talvez? Já pensou você pegar um ticket de Campinas e ir até Santos? Com o ETCS, isso pode ser possível. Em vez de você desembarcar na Barra Funda, não, você vai até Santos. Em vez do trem de Santos parar, de repente, no Brás ou em Parque da Moca, não, ele vai direto e vai lá, sabe para onde? Ele pode ir para Campinas, para Sorocaba, para São José. Tudo depende da sinalização, da autorização e dos acordos entre as empresas. Então, esse é um passo importante. Padronização. Padronizando tudo, você consegue gerar eficiência na operação ferroviária, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Lembrando, esse vídeo vai primeiro para os membros, tá? Vocês que são membros, sintam-se privilegiados. Esse vídeo eu acho que vai demorar para sair para o público. E é isso. Você tem alguma sugestão de tema? Tem alguma coisa que você quer que eu fale? Técnica? Me diga aí, tá? Eu vou ficar pesquisando alguns temas interessantes e passar para vocês, porque eu acho que eu tô devendo muito tempo conteúdo mais aprofundado de ferrovia. E é importante eu passar isso para vocês, até pra, né, não ficar aquela coisa chata, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado se você viu até aqui. E até o nosso próximo vídeo.